Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa especial anuário do Ceará 2018-2019. Esta é mais uma plataforma que você tem para acessar os dados sociais, econômicos, políticos, culturais, históricos, enfim, da publicação viva mais antiga do Estado. Um dos capítulos do anuário traz informações sobre o governo federal no Ceará, todos os órgãos, e um deles é a Polícia Federal, de certo, uma das instituições mais icônicas da União. E para conversar sobre o trabalho da PF no Ceará, eu recebo aqui no estúdio a Superintendente Regional, a delegada Vanessa Gonçalves. Fique com a gente, o programa especial anuário do Ceará começa agora. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública e tem sede em Brasília, mas é justamente a capilaridade uma de suas marcas. Suas operações, o mais das vezes, logo que o céu raia e com nomes emblemáticos, se tornaram a marca dos últimos tempos no país. De órgão de repressão política, a PF passou a encarnar uma imagem heróica, para o bem e para o mal. E aqui no Ceará, Vanessa Gonçalves assumiu a superintendência estadual em abril deste ano. E é com ela que eu converso agora no programa especial do anuário. Bem-vinda, delegada Vanessa, prazer recebê-la. Eu não vou fazer a pergunta clássica que eu imagino que a senhora tem que ouvir em várias entrevistas. Como é ser a primeira mulher superintendente da PF no Ceará? Me parece, queria ouvir a sua opinião, que na hora que a gente destaca isso, ou da mesma forma que a gente diz o primeiro negro âncora num telejornal, a gente acaba reforçando que seria um preconceito. A senhora concorda com esse pudor que eu sugiro que haja? Eu concordo. Bom dia, eu concordo com o senhor, tanto que até este momento eu não busquei não falar sobre isso, não abordar esse tema, porque para mim ele não é relevante. Acredito que nem eu, nem as outras delegadas que estão na função de superintendente, ou chefes de delegacia, ou tantos outros postos de comando dentro da própria Polícia Federal, ali estão em razão do seu histórico funcional. Né? Mas o gênero não é determinante nisso? Não é? Eu até busquei fazer uma pesquisa sobre isso e vi que dentro da Polícia Federal é até bastante proporcional. A quantidade de mulheres em postos de chefia e de comando é proporcional à presença das próprias mulheres dentro da instituição. E naturalmente, o concurso não tem distinção. Não é? Não. Talvez a parte física, não sei. Não, mas a parte física, assim como todos os concursos públicos que têm essa parte física, ela até por uma questão científica, né? Claro. Ela é feita de acordo com as possibilidades físicas e fisiológicas das mulheres, enfim. Assim como nos esportes, nas Olimpíadas, né? Os homens treinam diferente das mulheres. Mas a demanda é igual. E parece que a gente ainda está na fase da transição, delegado, de ter a prudência de não cair no discurso do primeira mulher, primeiro negro. Concordo. É uma luta, parece que é cotidiana isso, né? Mas até que vai chegar o dia, chegará o dia em que isso será tão comum quanto hoje é dentro da Polícia Federal, dizer que uma delegada conduziu a operação tal, porque para nós não faz a menor diferença. Dentro da Polícia Federal isso já é muito comum, a instituição realmente não se vê isso, né? Simplesmente isso não é relevante. Não é relevante. O anuário, delegado, ele traz, como eu disse na abertura, todos os órgãos federais no Ceará. Ele tem uma espécie de guia, é um guia na verdade, com todas as informações de consulta, né? E a PF mudou de ministério recentemente, com a criação do Ministério Extraordinário da Segurança. Vocês saíram da estrutura do Ministério da Justiça e passaram a ser da alçada do Ministério da Segurança. O que mudou do ponto de vista operacional, da burocracia? Ficou mais simples ou ficou mais complexo por conta da transição? Bom, essa mudança faz pouco tempo, mas a Polícia Federal sente que estar dentro do Ministério voltado tão somente para a segurança pública, o assunto segurança pública acaba sendo melhor tratado de forma holística e não há... tudo que é feito ali dentro do Ministério, né, é voltado diretamente para a questão da segurança pública. Tá. Nós realmente entendemos que já buscávamos isso, né, já entendíamos. A Polícia Federal já entendia que isso era uma mudança importante, né? E agora ela foi concretizada. Então, se fosse no setor privado, digamos que é o core business do Ministério. Segurança está no core. Exatamente. E do ponto de vista prático, já é possível perceber essa diferença, delegada? Nós já estamos vendo, a Polícia Federal já consegue ver
a importância que o Ministério está dando para a questão da integração das informações de segurança pública, para a importância que se dá também não apenas a integração, a obrigatoriedade dos estados fornecerem a informação para que a gente tenha, para que o país tenha uma gestão de segurança pública realmente integrada, porque só sabendo os dados eu posso gerenciar, né, a União vai poder gerenciar ou dar as diretrizes de como combater ou prevenir determinados que é a palavra-chave para a segurança e integração. Fala-se muito isso, os governos, o Ceará nos últimos anos tratou de integração, depois desintegrou, mas enfim, mas é um discurso recorrente, quanto mais dos governos, integração. Isso, é absolutamente necessário. Assim, nós já falamos, a polícia já fala em cooperação interinstitucional e internacional há muito tempo, então a gente precisa também fortalecer a cooperação dentro do próprio país, interinstitucional, também entre as polícias, porque no final as polícias civis dos estados e a Polícia Federal, somos todos polícia judiciária, Sim. Né? A Polícia Militar, trabalhamos no final com o mesmo produto. Temos uma abordagem diferente, né? Mas o nosso objeto de estudo e trabalho é o mesmo. Né? E já faz muito tempo que o crime não é local, nem estadual, ele já é nacional, ele é internacional. Então a gente tem que ter uma abordagem da mesma forma. A senhora tem uma experiência no seu currículo como integrante da Interpol. A senhora chegou até, acho que morou na França, Lyon, e trabalhou em Brasília. O que é que a experiência da Interpol ensina para a PF brasileira nesse desafio de se integrar? Justamente a questão da integração. A Interpol trabalha diretamente com a integração das informações dos diversos países. Um exemplo, existe uma base de dados de passaportes roubados do planeta inteiro, de todos os países membros, salvo engano, são 190 países atualmente membros, e o Brasil está nessa. Nós comunicamos à Interpol, a Polícia Federal comunica à Interpol os seus passaportes que foram roubados ou extraviados, entram nessa base de dados porque se esse passaporte passar em algum dos aeroportos dos países membros, ele vai ser, a pessoa que estiver passando será alertada. Né? Faz sentido, não sei se é lenda urbana, mas eu já ouvi isso, que o passaporte brasileiro é o mais caro no mercado negro, porque qualquer um pode ser brasileiro? A foto de um negro, de um asiático, enfim, de um branco, qualquer tipo físico, qualquer fenótipo pode ser brasileiro. Faz sentido que esse passaporte brasileiro seja mais caro? Essa história era bem verdadeira. Era bem verdadeira, mas hoje o nosso passaporte, o passaporte brasileiro, ele tem um padrão internacional da ICAO. É um passaporte eletrônico, que é o mesmo padrão dos passaportes dos outros países. Dos países que naturalmente já são mais modernos. Isso, né? Claro. E antigamente o passaporte, o cidadão entregava uma foto 5x7, ela era colada lá na hora, e ele era emplastificado na hora, né? Sim. Atualmente, o cidadão vai a um posto de emissão de passaporte, ali no computador são colhidos os dados e dali vai direto para a Casa da Moeda para fazer a impressão. O único passaporte que é feito ali no local é o passaporte de emergência. Ele só tem validade de 1 ano e ele é muito restrito, a emissão dele é muito restrita. Tá. A propósito disso, de passaporte, a gente teve uma crise recente com a Casa da Moeda, acho que teve um atraso. Aquilo tudo ficou tranquilo? Sim. Não há nenhuma perspectiva de atraso. Hoje, em quanto tempo se recebe um passaporte, delegado? São 6 dias úteis. 6 dias úteis. Naturalmente é feito um agendamento antes, Isso. Né? O cidadão faz o agendamento pela internet, pelo site da Polícia Federal, preenche os dados e... Quando ele agenda, um dia paga a guia de recolhimento da União, né? É uma taxa de R$ 257, que é a taxa simples de emissão de passaporte. Ele agenda, pagando a taxa, ele pode agendar, e a emissão do passaporte ela é feita cerca de 5 minutos, é suficiente. 5 a 10 minutos é feita a emissão de passaporte. No dia 8 de agosto, agora de 2018, iniciou o processo simplificado de emissão de passaporte, que é uma espécie de renovação. Não existe renovação do passaporte, mas esse processo simplificado facilita, diminui ainda o tempo do cidadão diante do servidor que vai colher os dados.
Quer dizer que hoje, enquanto o pessoal falou, os 5 minutos é o tempo para emissão ali, para receber 6 dias. 6 dias úteis. Úteis, ok. Isso é o prazo novo, portanto, que vocês conseguiram, é isso? O prazo, os 5 minutos é ali no posto de expedição de passaporte. Né? Então, ele é agendado. Tá. A gente pode ver, o cidadão, quando vai à internet, ele consegue ver que entre 5 e 10 minutos ele já consegue agendar. Em média, quanto tempo, depois que eu agendo, eu consigo ser recebido lá pelo servidor? Depende da época. Essa época do ano agora, baixa estação, no Brasil, nós temos ajuda? Existe um fator diferente aqui no Ceará, nós estamos percebendo agora, em razão do aumento extraordinário do número de voos. Ah, ok. Né? Que é uma questão importante. Em que medida a Polícia Federal se preparou, está sendo devidamente compensada pela demanda que deve crescer, né? Então, esse aumento do número de voos, ele traz consigo várias consequências, né? Claro. O aumento do interesse dos cidadãos pela emissão do passaporte. Hoje, o passaporte de um adulto maior de 18 anos, ele tem a validade de 10 anos. Né? Então, quem vai aos 18 só precisa, se não mudar de nome nem nada, só precisa retornar aos 28. Tá. Né? E se for um adolescente, é a mesma coisa? Não, aí de acordo com a idade, por exemplo, uma criança um bebê, tem a validade ali de 1 ano. Ah, ok. Vai de acordo com a idade por causa da mudança do rosto. Ah, ok. Né? A partir dos 18 anos já o rosto muda menos. Tá. Né? Mas isso é um padrão internacional, não é uma questão brasileira. Vocês tiveram reforço no contingente para dar conta desse aumento da demanda para passaporte? Nós estamos trabalhando fortemente nisso, mas o reforço é menos de quantidade de pessoas e mais do aumento da capacidade tecnológica. Ah, ok. Estrutural. Estrutural. Tá. Né? Porque, como eu acabei de falar para o senhor, o processo simplificado, né, que ele acabou de iniciar. Antes, era preciso trazer que o cidadão trouxesse todos os documentos novamente, né? Então, a certidão de casamento, tudo de novo, a quitação militar do homem. O reservista, né? O reservista. E agora, se ele já apresentou num passaporte anterior, essa informação já não será cobrada. Tá. E aí, o indivíduo vai simplesmente, o cidadão vai simplesmente se sentar, colher os dados biométricos, né? E já encaminhar o pedido. Em que medida, na sua opinião, a gente mobiliza muito policial para um serviço burocrático como esse? Não poderia ser menos ainda ou é necessário, no seu modo de ver? Não ficam policiais... São terceirizados? Alguns são terceirizados, também tem servidores administrativos e há policiais na supervisão, na emissão e supervisão. E na entrega também de passaporte. Tá. A entrega ela é sempre pessoal, sempre tem um policial. A senhora considera que está na proporção adequada? A gente não está mobilizando muito policial para o que não seria necessário, melhor dizendo, não? Até tem, os policiais eles são realmente a exceção, eles estão lá na supervisão. Ok. Também trabalham, sim, na emissão do passaporte, na entrega, mas, acima de tudo, na supervisão. Esse trabalho mais mecânico, digamos assim, tirar a foto e colher as impressões digitais, ele é feito... Já é um terceirizado, né? Principalmente por administrativos e terceirizados. Tá. Eu vou chamar intervalo, delegada, e daqui a pouco a gente continua conversando. Eu vou deixar uma pergunta no ar, não sei se a senhora pode responder. Mas quem batiza as operações da Polícia Federal? Eu queria muito saber como é que é feito o batismo. Daqui a pouco a senhora responde, se possível. O programa especial no ar do Ceará faz um rápido intervalo. Voltamos já conversando com a superintendente da Polícia Federal no Ceará, Vanessa Gonçalves. Voltamos já. Olá, estamos de volta com o programa especial anuário do Ceará. Eu converso com a delegada Vanessa Gonçalves, que é superintendente regional da Polícia Federal no Ceará. Superintendente Vanessa, eu deixei no ar uma questão, diz que se a senhora puder responder, a senhora me responde agora. Como é que são batizadas as operações da Polícia Federal? São nomes por vezes criativos, por vezes irônicos, por vezes são engraçados muitas vezes. E a imprensa, de certa forma, brinca com isso, num bom sentido, enfim, porque é de fato uma atração a mais das operações da polícia. Como é que é definido isso? É o delegado da operação que define, que batiza? O delegado é a equipe. Tem liberdade para isso? Sim, sim, mas o importante de frisar, o que parece curioso para o público, para nós é um item de segurança.
porque esse codinome que se coloca para as operações é justamente em razão da compartimentação. Eu digo uma operação X e aquele nome só faz sentido para as pessoas que trabalham nele. Tá. Então, ainda que tenha se deixe escapar alguma coisa com aquele nome, ele sozinho normalmente não diz muita coisa. Você precisa de um contexto para entender. E essa que é a razão. Esses nomes foram criados como realmente um codinome para identificar. Para as pessoas que trabalham, faz sentido, você consegue ligar aquele nome ao trabalho que está sendo desenvolvido, porque ele não é o único. Normalmente você tem 2, 3, 4 trabalhos acontecendo ao mesmo tempo. Entendi. Então a melhor forma de ligar é arrumar um nome. Então não estamos falando de uma marca de fantasia. A operação tem o nome lá XPT-15 e aí para a imprensa divulga como Lava Jato. Não. Não. Até porque Lava Jato a gente sabe a origem, foi uma componente lá do início da investigação. Mas aquele é o processo para todos. Tá. Às vezes é uma coisa muito pensada para achar esse nome. Tá. E às vezes é algo que é inerente. Os colegas que estão trabalhando, a equipe que está trabalhando, acha algum nome porque ele tem que fazer sentido. Tá. Não apenas porque ele terá que ser explicado ao final, tá. Não, mas ele tem que fazer sentido para os colegas que estão trabalhando para se referirem a ele de forma mais rápida. Entendi. Mas, acima de tudo, é a necessidade de compartimentação que gera a necessidade de ter esse codinome. Que é divertido pra caramba, a gente adora ver os nomes das operações. Aliás, já vi muito jornalista dizer que o sonho era para a PF batizar a operação, fazer só essa parte. Bom, com relação ao trabalho da Polícia Federal, eu falei na abertura também, a Polícia Federal ganhou um conceito muito bom, enfim, cresceu muito o conceito da Polícia Federal nos últimos anos, porque a corporação ficou associada a um sentimento de justiça, um sentimento de ação policial, do poder público, né? As pessoas veem corruptos serem presos, enfim, etc. e tal. No entanto, ao mesmo tempo em que há isso, há o risco da glamorização do trabalho policial em detrimento do rigor, em detrimento, enfim, de um processo que ainda vai caminhar com a absolvição ou não das pessoas. Em que medida a senhora acha que o país se alvoroça, além da conta, com o trabalho de vocês? Bom, a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. É a nossa função constitucional, a nossa missão constitucional. E nesse trabalho, nessa função, temos diversas atribuições que são necessariamente vinculadas a combater desvios de recursos públicos, por exemplo. Né? Atualmente é uma das nossas diretrizes, das nossas prioridades, né? O combate a desvios de recursos públicos. E como esse tipo de crime, ele atinge a todos os cidadãos, provavelmente os cidadãos se veem às vezes algumas demandas, algumas inquietações atendidas naqueles trabalhos. Né? Mas as demandas aparecem para a Polícia Federal como notícia-crime, seja da Controladoria da União. As notícias-crimes elas chegam de diversas formas. Tá. Elas surgem a partir de uma outra investigação. Então, temos um inquérito policial-mãe, como nós chamamos, e daqui derivam novas investigações. Tá. Né? E, às vezes, o derivado acaba sendo mais impactante que o original. Essa glamorização eu não entendo como tal. Né? A Polícia Federal ela tem uma política de divulgação atualmente bastante restrita, né? Mas é preciso comunicar, é preciso falar, mas a Polícia Federal fala depois que a investigação termina, não fala durante. Tá. Né? Até por uma questão da segurança do próprio trabalho e das pessoas que estão trabalhando nele. Quando a senhora fala em integração das polícias, na verdade, né? Me parece que a PF é muito ciosa, como a senhora diz, das informações e, de certa forma, integrar com polícias estaduais é uma coisa que vocês tratam com muita prudência, porque foge ao rigor da própria corporação. Então, integração, em se tratando de polícias estaduais, é algo também a ser muito bem trabalhado, me parece, não, delegado? Não, mas se trabalhamos sim com a integração. Aqui no Ceará temos uma boa cooperação com a Polícia Civil também, né? E é porque nós temos atribuições distintas. Tá. Em alguns momentos tem uma interseção, me parece, combate ao tráfico.
há uma interseção, não é, no caso? Sim, em alguns... Uma mesma investigação, desculpa, Isso. pode ter um trabalho da Polícia Federal e da Polícia Civil. Concordo. Não é? A Lei 10.446 diz que a Polícia Federal poderá atuar na repressão de crimes em que haja repercussão internacional ou interestadual que demande repressão uniforme. Então, esse é o caput do artigo 1º. Então, a Polícia Federal poderá atuar, entre eles, tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas, ele inicia, a ponta que começa a investigação pode ser uma ponta internacional ou não. Depende de como o fio será puxado, mas também roubo de cargas, crimes contra os direitos humanos, né? Então, alguns outros, e nesses a que eu me referi, na Lei 10.446, sempre a Polícia Federal poderá atuar sem prejuízo da atuação das polícias civis e militares nos casos. Entendi. Até porque todas as polícias têm sua área de inteligência. Acho que a Polícia Rodoviária também tem sua área de inteligência, né? Tem. Faz parte do trabalho, sim, né? E as inteligências se falam. Conversam também. Sim. Tem previsão de concurso para a Polícia Federal? Está tendo um concurso agora. Esse já está acontecendo, mas na programação tem mais algum? Não. A princípio, não. Não tem nada esse previsto. Agora que está acontecendo, as provas agora para o final do ano. Estamos aguardando a entrada de 500 policiais de todos os cargos. Tá. É o bastante para a demanda que a polícia tem ou ainda não? Me parece que seja pouco para o tamanho do Brasil, né? Das demandas que vocês têm, né? Tem espaço para novos concursos. Tem espaço para novos concursos, com certeza. Quem passa no concurso já sabe que vai para um lugar bem distante, delegado? Vai lá para o norte, fronteira? Se ele não sabe, nós estamos falando agora. Ele nunca vai chegar aqui a Fortaleza de cara? Com certeza. É possível? Chega. Existem concursos de remoção, mas o natural é que o novo policial ele vai para o local de onde o antigo pretende sair. Né? Então, o normal é que ele vá para as lotações mais difíceis, de difícil provimento. Tá. E aí existe um concurso de remoção. Quando há um concurso para o novo policial, há um concurso de remoção para que aquele que lá está possa ser removido para outras unidades. Fortaleza é bem desejado, inclusive. Bastante desejado, porque os cearenses passam muito em concurso público também. E aí, naturalmente, há um desejo de retornar de voltar para sua casa, né? Tem muito cearense concursado. Mas o Brasil é muito grande, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho bom. A senhora é cearense? De nascimento, não. Tá. Mas o sangue é cearense, sim. A sua família é daqui? Minha família toda daqui. Mas senhora... meu pai era militar. Então... tá. Tinha uma rotatividade. Isso, exatamente. A senhora já trabalhava aqui já em Fortaleza antes de assumir a superintendência? A senhora estava em que posto? Antes de ser superintendente, eu era delegada regional executiva, substituta do superintendente. A delegacia regional executiva, ela trabalha da parte de polícia administrativa. Então, emissão de passaportes, armas, segurança privada, controle de segurança privada. Das empresas do químicos, setor, né? Isso, e químicos. Tá. E o que é que a senhora, na sua carreira, fez de mais hardcore, assim, em posto? A senhora trabalhou com tráfico de pessoas, é isso? Isso, trabalhei na unidade de repressão ao tráfico de pessoas em Brasília. Tá, e isso é um trabalho operacional, naturalmente, isso, né? Lá era um trabalho de coordenação dos trabalhos operacionais. Tá. Né? Essa questão do tráfico de pessoas, ela é bastante... Ela demanda muito cuidado, Recentemente foi anunciado um centro de inteligência aqui no Ceará e que isso seria naturalmente em função da situação difícil que a gente enfrenta com facções, enfim, o governo fez uma pressão em Brasília e foi anunciado. Esse trabalho caminha, delegada, hoje? Esse centro que foi anunciado, ele é gerenciado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, não é pela Polícia Federal. Mas vocês compõem a estrutura, não? É a SENASP, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que trata do assunto. Nós ainda estamos aguardando saber exatamente como a Polícia Federal entrará. A sede de você na Borges de Melo também tem um projeto, alguma gaveta em Brasília que mudaria de lá, seria feito um novo prédio, aquilo lá iria para o Estado. Eu cheguei a publicar alguma coisa nesse sentido. Isso é um projeto ainda também, não é? Nada concreto. Isso, nada concreto. Ainda. Não tem nada concreto. O perfil do policial que ingressa na polícia hoje, Vanessa, me parece curioso pelo seguinte: vejo muitos jovens, a senhora falou que o cearense gosta muito de fazer concurso, tem muitos cearenses aprovados em concurso. Me parece que tem muita gente que se auto-intitula com orgulho concurseiro, mas não se intitula candidato a ser policial, ou
sonho em ser um servidor da Receita. Não, ele muitas vezes fala que sonha em passar no concurso. Aí me vem à cabeça a palavra estabilidade, quer dizer, em que medida a gente está conseguindo aprovar, e eu falo pela sua experiência profissional, aprovar a gente com vontade, com talento, ou aprova muito mais gente que quer apenas estabilidade? A forma de recrutamento que nós temos é essa hoje, né? É o concurso público, que é aberto, enfim, a todos os candidatos no país que preencham ali os requisitos. Mas dentro da Polícia Federal é importante que o candidato saiba que ele será policial federal. Então, é importante que ele saiba que a primeira lotação dele será, muito provavelmente, longe do Ceará. É importante que ele saiba que ele é um policial. Se ele não sabia sobre nesse programa hoje, Se ele não sabia sobre nesse programa. Porque é importante saber, não é a mesma coisa o indivíduo passar no concurso, por exemplo, o bacharel em Direito. Sim. Né, que ele vai fazer o concurso para delegado, ele tem que lembrar que ele é delegado e o delegado, ele é um policial. Sim. Ele pode ser, ele exerce sua atividade jurídica, sim, mas ele é um policial. Então, ele nunca pode se esquecer da essência do trabalho, ele é um policial federal. Ok. Muito obrigado pela sua presença, desejo boa sorte no seu trabalho, boa sorte na sua função. A senhora assumiu em abril, não foi isso? O cargo, desejo, portanto, uma boa gestão do seu trabalho na PF aqui no Ceará. Muito obrigado. Eu conversei com a Superintendente Regional da Polícia Federal no Ceará, a delegada Vanessa Gonçalves. O programa especial no Ar do Ceará fica por aqui hoje. Lembrando que você pode ter acesso aos dados mais importantes do nosso estado também pela internet, pelo site www.anuariodoceara.com.br. Obrigado mais uma vez à delegada Vanessa, obrigado a você que assistiu ao nosso programa. Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.